queridas irmãs, nesta última semana, justamente no dia da festa do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, Francisco publicou aí esta exortação com o nome de Desiderio Desiderave para fomentar o entendimento da liturgia moderna e para dar mais razões pelas quais ele está empenhado em destruir completamente os focos de missa tradicional. Então, quando nós falamos de missa tradicional, nós estamos falando daquela missa católica romana de todos os tempos. E quando nós estamos falando da missa que Francisco defende aqui, nós estamos falando dessa missa que foi criada por Paulo VI, que foi estabelecida ali a partir da década de 70 e que se tornou a missa conhecida em todos os ambientes católicos do mundo inteiro. Entretanto, nós defendemos essa posição de que a missa tradicional, ou seja, a missa conforme a Igreja Católica sempre celebrou, é a missa válida e verdadeira. Enquanto que essa missa nova, ela tem graves problemas e ela é fundada sobre uma base protestante. Então, nós vamos hoje comentar esse texto de Francisco e fazer aqui uma explicação sobre a liturgia católica, sobre a verdadeira missa e mostrar por que um fiel não pode aceitar essa missa dita de Paulo VI e por que os sacerdotes devem voltarem-se para a celebração da verdadeira missa que a Igreja Católica instituiu. Então, para isso, nós queremos, então, basear-nos nas palavras que o próprio Francisco, que se apresenta como Papa, está dizendo aqui nesse documento, e mostrar para as pessoas como nós devemos entender as contradições que estão presentes aqui e como nós devemos entender a intenção que ele tem por trás dessa sua atividade ostensiva de limitar ou destruir definitivamente qualquer possibilidade das pessoas celebrarem a missa tradicional católica nos ambientes da estrutura que está sob o poder de Francisco. Então ele diz aqui no seu documento: adverti em várias ocasiões sobre uma perigosa tentação para a vida da igreja. Então ele já diz aqui que tem uma tentação muito forte na vida da igreja, que é o mundanismo espiritual. Então quando ele fala de mundanismo espiritual, ele está identificando isso com o gnosticismo e o neopelagianismo como dois modos ligados entre si que o alimentam. Então vamos entender aqui esse pensamento. Então quer dizer que o gnosticismo, por um lado, e o neopelagianismo, por outro lado, seriam duas tendências que formam esse mundanismo espiritual. Toda essa crítica que ele faz aqui é dirigida contra os grupos que procuram a missa em latim. Então veja todo o edifício filosófico e doutrinário que ele faz para criar argumentos contra aquelas pessoas que estão simplesmente interessadas em terem uma liturgia católica conforme a igreja sempre celebrou. Mas continuemos. A primeira reduz a fé cristã. Então quer dizer que o gnosticismo estaria reduzindo a fé cristã a um subjetivismo que encara o indivíduo na imanência da sua própria razão e dos seus sentimentos. Ora, se ele procurar entender bem o que ele mesmo está dizendo, esse gnosticismo que reduz a fé e a vida cristã a um subjetivismo está presente nos grupos da renovação carismática que ele mesmo promove. Então quer dizer que a espiritualidade carismática que está presente no mundo inteiro, em comunidades religiosas, em grupos de oração, em diversos movimentos,
Todos eles estão na imanência da sua própria razão, dos seus sentimentos. E eles não estão conduzidos por essa fé cristã e por essa tradição que a igreja nos deu desde os apóstolos. E esse subjetivismo gnóstico está sim presente, mas não é nos grupos que têm a missa em latim, mas é nos grupos carismáticos. E aí veja que ele diz: a segunda anula o valor da graça para contar apenas com a sua própria força. Que ele chama aqui de neopelagianismo, porque de fato o pelagianismo, o que é? Pelagianismo é uma tendência, é uma forma de apresentar a religião como um conjunto de práticas morais que você vai procurar realizar para que você então possa se tornar um ser humano superior, mais elevado, mais sublime. Então, isso é perfeitamente possível com o auxílio da graça. Mas o pelagianismo é uma heresia e é uma doença espiritual, porque a pessoa acha que consegue fazer tudo isso e ter uma vida perfeita sem contar com a graça de Deus. Então, ele acusa de neopelagianismo essas pessoas que estão buscando a missa em latim. Mas eu diria que esse neopelagianismo está, porém, justamente presente em todos esses movimentos eclesiais que fomentam uma sociedade mais perfeita, independente da graça de Deus e da oração. Então quer dizer que de um lado ele está nos acusando de gnosticismo, quando na verdade o gnosticismo está muito presente, de forma velada, nos grupos carismáticos da igreja moderna. E do outro lado ele está nos acusando de neopelagianismo, quando na verdade esse pelagianismo é base dessa estrutura social caritativa, dessa grande ONG, dessa associação filantrópica que se tornou a estrutura da igreja atualmente. Ou seja, eles fazem as coisas, mas eles não buscam o sobrenatural. E quando buscam o sobrenatural nos ambientes carismáticos, é de um lado sentimental e subjetivista, como ele mesmo está acusando aqui. Depois ele diz assim, que dá origem a um elitismo narcisístico e autoritário. Agora ele tem razão. Agora eu dou razão para Francisco, porque de fato, nos grupos tradicionais, de maneira geral, nós encontramos esse espírito mesmo. Um espírito um pouco elitista, um pouco autoritário, né? Você vê leigos que querem mandar em padres, e pessoas soberbas, pessoas que querem ostentar alguma coisa que ultrapassa a medida. E a gente percebe que existe essa tendência, esse vício. Mas é claro que isso pode ser corrigido. Isso daí não é algo que interfere na fé e na adesão dessas pessoas à verdadeira Igreja Católica. Entretanto, temos que prestar atenção para não cair nesse elitismo, nem nesse autoritarismo sectário que produz grupos que formam também espécies de seitas em torno da doutrina e da missa tradicional. Então, se a gente tem cuidado a isso, nós conseguimos chegar aonde Deus quer. Então, aqui diz Francisco que essas formas distorcidas de cristianismo podem ter consequências desastrosas para a vida da igreja. E tem mesmo. Mas as consequências desastrosas para a vida da igreja entraram desde o Vaticano II, que abriu as portas para o gnosticismo carismático e abriu as portas para esse pelagianismo de uma igreja social. Depois, ele diz, é evidente em tudo o que quis recordar acima que a liturgia é, por sua própria natureza, o antídoto mais eficaz contra esses venenos. Também concordo. A verdadeira liturgia católica, ela é antídoto contra esse subjetivismo e contra essa busca de uma religião sem a graça. Mas é preciso nós buscarmos a liturgia católica,
Porque se nós buscamos a missa nova que ele está querendo promover aqui, só existem duas formas de missa nova. Ou ela vai ser uma missa carismática, que cada pessoa vai lá para poder sentir alguma coisa, e para buscar os seus próprios bens, que é assim que as pessoas frequentam uma missa hoje em dia, assim como elas frequentam um culto protestante. Aí eu vou lá pedir a Deus por tal graça, por tal coisa, pela saúde, por tal... Então é uma coisa subjetiva. Quer dizer que as pessoas buscam um culto religioso, mas elas não estão inseridas na consciência litúrgica como eles queriam. E se elas não estão nessa dimensão subjetiva, elas formam ali uma espécie de grupo que promove ações humanas. Então, de um lado, nós encontramos as missas que buscam milagres, que são justamente as mais frequentadas, e por outro lado, nós encontramos as missas que buscam simplesmente reunir pessoas para decidirem projetos humanos. Então, com isso, significa que a liturgia moderna não é antídoto contra o gnosticismo e o pelagianismo, mas é justamente a missa tradicional, que obriga o ser humano a calar e a rezar, um antídoto contra o pelagianismo, e obriga o ser humano a se submeter a um rito que faz com que a pessoa entenda que não é ela o centro, mas o centro é Cristo, e a igreja está a serviço de Cristo, e se ela quer, ela entra junto com a igreja a serviço de Cristo. Isso também é antídoto contra o gnosticismo. Então veja que ele diz ainda que ele fala da liturgia no seu sentido teológico, e já dizia Pio XII que é não como um cerimonial decorativo ou um mero conjunto de leis e preceitos que ordena o cumprimento dos ritos. Então é interessante que é a primeira vez que eu vejo Francisco citar Pio XII, porque normalmente para eles só existe de João 23 para frente. Os outros papas não existem. E quando ele cita Pio XII, cita errado, porque ele não diz onde Pio XII disse isso, e de fato Pio XII nunca disse isso. Justamente o contrário. Pio XII na Mediator Dei, que foi a encíclica que ele escreveu na década de 50 sobre a liturgia, ele defende as leis, os preceitos, o cumprimento dos ritos. Porque naquela época eles já estavam começando a fazer essas adaptações. Então a missa é sim, segundo Pio XII, um cerimonial decorativo com leis, rubricas e ritos. Mas ele diz ainda, se o gnosticismo nos intoxica com o veneno do subjetivismo, a celebração litúrgica nos liberta da prisão de uma autorreferencialidade alimentada por nossa própria razão ou sentimento. Então a ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas a Cristo, Igreja, ou seja, a totalidade dos fiéis unidos em Cristo. Então veja bem o que ele quer dizer aqui. A liturgia não diz eu, mas nós. E qualquer limitação à amplitude desse nós é sempre demoníaca. Então veja aqui o que está dizendo Francisco nessa sua exortação, que a limitação do nós vai ser sempre demoníaca. O que ele quer atacar? Quer atacar a missa privada. Então a frase de Francisco combina perfeitamente com o livro que Lutero escreveu contra a missa, que se chama Ad Roganda Missa Privada. Ou seja, para terminar, para acabar com a missa privada. O que era a missa privada? Vou explicar melhor. Missa privada é a missa que um sacerdote celebra sem fiéis. Então isso é muito comum antes dessas reformas litúrgicas. E foi a coisa mais atacada por eles. Porque como havia o costume de todos os sacerdotes celebrarem a missa diária, e graças a Deus na igreja havia muitos padres, então havia alguns padres que celebravam missas nos altares laterais, diariamente, sem fiéis, porque a missa celebrada com fiéis já teria um outro padre que iria celebrar, então ele celebrava diariamente a missa sozinho. E quando ele celebrava a missa sozinho, ele colocava ali as intenções, tinha ali um ministro ajudando, e ele então fazia essa celebração diante de Deus.
E por isso chamava missa privada, porque é uma missa individual, que dá a impressão que o sacerdote está literalmente sozinho. Mas ele é consciente de que ele está ali representando Cristo e que toda a igreja está com ele, mesmo que ele esteja somente com um ministro ou às vezes literalmente sozinho. Mas, segundo Lutero, esse tipo de celebração vem do demônio. Porque para Lutero, a base de uma missa é a presença do povo. Não é a intenção de um sacerdote de oferecer um sacrifício a Deus. Mas a base da missa é o povo. E da onde Lutero tirou essas conclusões? O protestantismo não é uma criação desses reformadores protestantes. Mas o protestantismo é uma criação do judaísmo. E por que o judaísmo criou essa espécie de culto protestante que hoje dominou todos os ambientes, inclusive naquilo que antes era a Igreja Católica? Por que isso? Porque o judaísmo é a religião verdadeira no Antigo Testamento. E essa religião verdadeira foi completamente destruída junto com a destruição do templo, no ano 70. Então todos os ritos sacramentais e toda a vida sacerdotal que essa religião tinha, acabou, a partir da destruição desse templo. Então veja que o judaísmo, tendo se organizado no decorrer dos séculos contra a Igreja Católica, então na medida em que ele quer se sobressair e reconstruir o templo e fazer de novo o seu sacerdócio e os seus sacrifícios, uma vez que os judeus acreditam que só eles são o povo sacerdotal e que só eles têm acesso direto a Deus para oferecer um sacrifício, então eles precisam, de qualquer maneira, destruir a noção católica de missa, de sacrifício, de oferenda, de sacerdócio. Então a destruição da missa, através da liturgia de Paulo VI, representa a destruição do sacerdócio. Justamente por causa que esta nova missa é uma adaptação para a aparência católica daquela concepção de culto que Lutero desenvolveu, baseado, por sua vez, nos princípios que o judaísmo queria inspirar para o cristianismo. Então, o judaísmo quer absolutamente restaurar o templo e restaurar o seu sacerdócio. E para isso é necessário que no mundo inteiro esteja extinta a consciência católica do sacrifício. E é por isso, portanto, que lá no livro de Daniel está dizendo que ele vai abolir o sacrifício perpétuo. Ou seja, o anticristo, ele vai abolir o sacrifício perpétuo que é celebrado na Igreja Católica e ele vai instalar o sacrifício falso, que não é mais recebido por Deus, através dos animais oferecidos no Templo de Jerusalém. Então é em torno dessa polêmica que nós temos que concentrar o nosso entendimento, porque senão nós nunca vamos compreender o que está por trás de tudo isso. Nós nunca vamos entender por que a maçonaria, agindo dentro da hierarquia da igreja, a serviço dos judeus, quis então produzir essa nova liturgia. Então, Francisco, falso papa, que está impregnado de toda essa doutrina que veio de Lutero, ele vai reproduzir o mesmo sentimento de ódio que Lutero tem pela missa privada. E ele vai dizer que qualquer limitação à amplitude desse nós, quer dizer que a missa tem que ser comunitária, não pode ser do padre. Ela não pode ser um sacerdote celebrando e oferecendo a Deus. Porque qualquer limitação disso é sempre demoníaca, segundo ele. Então diz ainda, a liturgia não nos deixa sozinhos na busca de um suposto conhecimento individual do mistério de Deus, mas toma-nos pela mão juntos, em assembleia, para nos conduzir ao mistério que a palavra de Deus e os sinais sacramentais revelam a nós. Então isso daqui é uma frase que pode ser interpretada no sentido bom e verdadeiro,
mas ela é escrita aqui nesse contexto para atacar a ideia de que a missa é um sacerdote celebrando diante de Deus. Então esse é o ponto doutrinal mais perigoso do contexto da missa moderna. Porque para eles a missa não é um sacerdote oferecendo um sacrifício para Deus. Mas para eles a missa é uma assembleia, ou seja, o povo que se reúne numa celebração comunitária. E isso é muito grave, porque a igreja aprendeu do Antigo Testamento. Uma vez que a igreja católica é o novo Israel. E foi no Antigo Testamento que os sacerdotes aprenderam a celebrar esses mistérios, aprenderam a importância de celebrar esses sacrifícios oferecidos a Deus. E uma vez que os apóstolos organizaram a igreja em todo o mundo, então eles buscaram das fontes do Antigo Testamento todos os ritos, todo o entendimento, toda a maneira de viver essa espiritualidade, e isso percorreu a história da igreja desde os apóstolos até hoje. Então é essa tradição santa e muito bem aprovada por Deus e por todos os papas que eles estão querendo destruir. Então aqui, para nós termos uma consciência completa e verdadeira do catolicismo, nós teríamos que apresentar a missa não como a ceia que ele celebrou ali junto com os apóstolos, mas como o Calvário, onde ele ofereceu o seu sacrifício perfeito a Deus Pai. E com isso, ele anulou todos os sacrifícios da antiga lei, para com o seu sacrifício do seu próprio corpo, da sua própria natureza humana, ele pudesse então derramar o seu sangue, que é colhido no cálice, e esse cálice da nova aliança é apresentado a Deus em cada celebração. Então é por isso que nós dizemos que a missa ela é apresentada em forma ritual para os apóstolos na ceia, mas ela é celebrada no Calvário. E quando nós celebramos a missa, nós não dizemos em memória da ceia, mas nós dizemos em memória da paixão, ressurreição e ascensão aos céus. Porque é justamente ali, na paixão, ressurreição, que Cristo nos faz a oferta do seu corpo. Então, depois de criticar a atitude dos sacerdotes que celebram a missa em latim, Francisco continua dizendo que a igreja reunida no concílio quis enfrentar a realidade da modernidade, reafirmando sua consciência de ser sacramento de Cristo, luz das nações, escutando atentamente a palavra de Deus e reconhecendo como suas as alegrias e as esperanças dos homens de hoje. Então quer dizer que aqui Francisco fala dos sentimentos dessa igreja conciliar, que portanto estão completamente fora dos sentimentos da verdadeira igreja católica. Porque a verdadeira igreja católica jamais identificaria como suas as alegrias e as esperanças dos homens, de maneira geral, que nem sequer são batizados. Porque a igreja tem consciência, é isso que caracteriza a igreja católica. Ela tem a consciência, quem está fora e quem está dentro. Enquanto que a igreja conciliar, ela tende a ver toda a humanidade como parte do seu rebanho. E isso é falso. Porque enquanto a pessoa, pela sua própria opção e pelo seu batismo, não ingressou na igreja, essa pessoa não faz parte da igreja. Portanto, a igreja não pode ter a mesma alegria, a mesma esperança dessa pessoa, se essa pessoa às vezes é até contra Deus. Percebe? Então é muito importante a gente perceber isso. Então ele diz que as grandes constituições conciliares são inseparáveis, e não é por acaso que essa única grande reflexão do Concílio Ecumênico, expressão máxima da sinodalidade da Igreja, de cuja riqueza sou chamada a ser, com todos vocês, guardião, começou da liturgia. Então quer dizer que ele está dizendo aqui que o Concílio Vaticano II começou justamente com essa Constituição Sacrosanto Concílio, porque eles tinham consciência de que a Igreja precisa da liturgia.
Mas hoje, sabendo de todas as intenções e percebendo todas as coisas que foram feitas a partir de então nós conseguimos discernir a maldade dessa Constituição Sacrosanto Concílio, que foi colocada ali para começar a abrir o caminho para aquilo que se tornaria essa missa moderna. Algo que nenhum dos bispos que fez parte do concílio, pelo menos aqueles que eram bem intencionados, estava imaginando que pudesse acontecer. Porque logo que terminou o concílio, eles fizeram as reformas previstas nessa Sacrosanto Concílio. O que deu origem à missa que nós chamamos de 65, a missa normativa. Mas essa missa não era muito diferente da missa tradicional. Entretanto, alguns anos depois, sob o pretexto dessa Constituição conciliar, eles fizeram uma missa completamente diferente. E isso causou tristeza, revolta, indignação em muitos bispos do mundo inteiro. Mas esses bispos e esses sacerdotes que não aceitaram essa missa nova, apesar de que eles tinham aceitado o concílio e tinham aceitado a missa de 65, então na medida que eles não aceitaram aquela missa nova, eles foram colocados para fora. Não houve tolerância para com eles. Eles foram todos colocados para fora bruscamente. Então é importante a gente perceber tudo isso, porque o método revolucionário ele é um método tirânico, muito injusto. Eles propõem um plano e cumprem outro. Eles dão para as pessoas, diante da mesa, um papel para você assinar e depois, na prática, é totalmente diferente daquilo que você leu. É importante a gente perceber essa desonestidade da maneira como essa reforma litúrgica foi aplicada na igreja. E ainda diz Francisco, não vejo como se pode dizer que a validade do concílio seja reconhecida, embora me surpreenda um pouco que um católico possa presumir de não fazê-lo. Então, de fato, nenhum católico verdadeiro poderia questionar a validade de um concílio verdadeiro. E nós, quando questionamos o Vaticano II, nós deixamos bem claro que nós temos toda a certeza de que esse concílio não é verdadeiro, não faz parte da Igreja Católica e ele está em oposição com a Igreja. E nós só vamos ter a Igreja restaurada de novo o dia que nós tivermos um Papa legítimo que condenar todo esse concílio, com tudo aquilo que ele disse. Que esse concílio foi feito com má intenção por papas que eram ilegítimos. Então veja aqui que ele vai dizer ainda: e não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanto Concílio. Mentira! Mentira! A reforma litúrgica não nasceu da Sacrosanto Concílio. Eles colocam ali um documento para dizer que a coisa é bonita, que nós vamos somente dar uma reforma, implementar uma participação melhor das pessoas, quando na verdade estão demolindo, estão criando uma falsa religião com uma falsa missa e uma falsa liturgia. Quer dizer, falso do ponto de vista da catolicidade. Porque para as pessoas que participam ali, tudo é verdadeiro. Basta que eles estejam se sentindo bem, se sentindo acolhidos, tudo é verdadeiro. Mas diante de Deus e diante da validade, da eficácia desses sacramentos, tudo isso aí é falso. Então veja aqui, portanto, diz Francisco, como expliquei na carta enviada a todos os bispos, que é aquela Traditionis Custodes, senti-me no dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, de acordo com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Então a frase de Francisco aqui, que está presente nesse motu próprio, Traditionis Custodes, e que ele reproduz aqui nesse documento Desidério e Desiderável, é a prova mais cabal e perfeita que ele não pode ser um Papa legítimo. Por quê? Porque ele está em contradição completa com a Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que esta missa, aprovada por Paulo VI e depois também por João Paulo II, é a única expressão da lex orandi, ou seja, desta vida litúrgica do rito romano da Igreja Católica. E isso é impossível. Por quê? Porque
a Igreja Católica Apostólica Romana já tem a sua lex orandi, já tem a sua expressão litúrgica e não precisa de outra. E essa expressão litúrgica que a Igreja desenvolveu desde o início e que foi sempre aprovada e celebrada por todos os papas e por todos os sacerdotes em todos os tempos, ela não pode ser mudada substancialmente para uma outra expressão litúrgica, a não ser que nós estejamos mudando substancialmente a expressão da vida da Igreja. E se nós estamos mudando substancialmente a expressão da vida da Igreja, significa que nós estamos numa outra igreja. É evidente. Então, a igreja tem o seu próprio culto, cada igreja tem a sua maneira de celebrar, e se Francisco diz que a maneira da igreja dele celebrar é exclusivamente a missa nova, então ele está declarando de uma vez por todas que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem mais nem sequer direito de existir no contexto de todas as seitas que se unem na Igreja Conciliar. E é por isso que eu faço questão de ler aqui o que definiu o Papa São Pio V, portanto, verdadeiro Papa, no século XVI, através da bula Coprimo. Então esse Papa diz: e a fim de que todos, e em todos os lugares, adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que essa, conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. A não ser que, por uma instituição aprovada desde a origem pela Sé Apostólica, ou então em virtude de um costume, a celebração dessas missas nessas mesmas igrejas tenha um uso ininterrupto superior a 200 anos. Então veja bem, por que São Pio V proibia que a partir daquela época nós nunca poderíamos mudar a celebração da missa e teríamos que celebrar segundo o missal romano publicado por ele em 1570. E ao mesmo tempo ele permitia que outros ritos pudessem ser celebrados desde que eles tivessem mais de 200 anos. Exatamente pelo fato de que, se nós voltássemos 200 anos, ou seja, em torno de 1370, nós estaríamos no começo do protestantismo. Então, São Pio V, juntamente com todos aqueles especialistas que trabalhavam no Vaticano naquela época, eles entenderam muito bem que o protestantismo começou a mudar os ritos da igreja, não foi agora, recentemente, mas desde 1370 aproximadamente, ou seja, quando começaram os protestantes a influenciar os sacerdotes na celebração da missa. Então, por isso é que São Pio V proibiu a modificação da missa e por isso que ele proibiu que qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo no futuro, celebrasse com outro missal diferente. Então é isso que nos leva a concluir que se esses papas que implementaram o Vaticano II e que implementaram essa missa nova fossem verdadeiros sucessores dos romanos pontífices, como São Pio V, eles teriam respeitado aquilo que os antecessores deles prescreveram de forma perpétua. E é por isso, então, que a nossa consciência hoje de católicos refratários nos leva necessariamente a rejeitar tudo aquilo que veio depois de João 23 como um projeto de uma nova igreja judeu-protestante que adapta todas as coisas do catolicismo para o noachismo. Ou seja, transforma a Igreja Católica Apostólica Romana numa igreja subalterna, dependente do judaísmo e que não mais tem os princípios e os valores do catolicismo de todos os tempos. Por trás dessa teologia falsa, eles têm uma filosofia que não tem a base do verdadeiro conhecimento cristão. Ou seja, do conhecimento das coisas que são verdadeiras e das coisas que são contraditórias.
Entretanto, na carta aos Hebreus, nós lemos que Cristo é o sumo sacerdote dos bens eternos. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, sem levar consigo sangue de carneiros ou de novilhos, mas com o seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus. Então essa citação aqui da carta aos Hebreus é muito importante, por quê? Porque essa carta foi escrita com o objetivo de convencer os sacerdotes do Antigo Testamento a deixarem aquelas celebrações e a se tornarem sacerdotes do Novo Testamento. E quando essa carta é lida, você vai percebendo que ele vai descrevendo a ação de uma missa. E nós vamos percebendo também, conforme a tradição da igreja, que esses sacerdotes que deixavam os rituais do Antigo Testamento, eles sabiam como celebrar o rito do sacrifício. E, portanto, eles entenderam que aquela celebração tinha que se adaptar para o rito do Novo Testamento. Mas eles também entenderam que eles representavam Cristo, o sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas no santuário, ou seja, que através da sua morte e ressurreição, se apresentou diante do Pai com o seu próprio sangue, e com isso adquiriu para nós uma redenção eterna. Ou seja, ele celebrou uma só missa, e essa missa que Cristo celebrou, agora tem que ser reproduzida por cada sacerdote em cada lugar do mundo. Então essa é a doutrina católica sobre a missa extraída da carta aos Hebreus. Mas eu pergunto, se essa doutrina católica é tão bem descrita na festa do preciosíssimo sangue que nós celebramos agora, por que na nova liturgia eles extinguiram a festa do preciosíssimo sangue? E é inclusive interessante que na época eles deixaram ali como missa votiva, porque disseram, não, alguns querem celebrar, então deixa como missa votiva. Mas a festa do preciosíssimo sangue é justamente uma festa que a igreja instituiu para combater a doutrina de que a missa não é expiação e não é sacrifício. E justamente na reforma litúrgica essa missa foi extinta, foi abolida. E essa festa desapareceu do calendário. Pois essa festa do preciosíssimo sangue, ela está justamente dirigida a despertar nos sacerdotes, nos fiéis, a consciência de que é o sangue de Cristo celebrado no altar que nos dá a redenção. Que nós precisamos dessa celebração e desse sacrifício que é atualizado ali como um memorial perpétuo do sacrifício que ele fez como plenitude de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então aqui reforça aquilo que eu vinha dizendo, de que a missa nova foi criada por uma consciência judaica, anticristã, que deseja instituir o protestantismo na estrutura da Igreja Católica para que as pessoas fiquem privadas desse efeito do sangue de Cristo que é celebrado na missa verdadeira como sacrifício de redenção pelos nossos pecados, que não somente nos purifica dos pecados, como diz aqui, mas também nos liberta dos efeitos de Satanás, purifica a sociedade de todo o efeito do mal e nos garante a graça e a bênção e a comunhão de Deus. Então é por isso que nós devemos perceber todo o embuste que está por trás dessa nova liturgia, desse concílio e desses falsos papas. Daí vai terminar Francisco dizendo, portanto não podemos voltar àquela forma ritual. Está vendo? Está querendo exortar todas as pessoas. Não podemos voltar àquela forma ritual que os padres conciliares sentiram necessidade de reformar. Mentira! Os padres conciliares que estavam presentes no Vaticano II, pelo menos aqueles que eram bem intencionados ali, que era a grande maioria, não tinham nenhuma necessidade de reformar a liturgia, a não ser com algumas coisinhas que eram perfeitamente admissíveis. Mas
ele aqui exorta dizendo, olha, eles ali, todos esses bispos tiveram autoridade para dizer, olha, nós queremos reformar. Então nós não podemos mais voltar àquela forma ritual antiga, como ele está dizendo. E ele diz ainda, olha, que esses padres conciliares, ou seja, lá no Concílio Vaticano II, eles mudaram a liturgia cum Petro et sub Petro, ou seja, com Pedro e sob Pedro. Então ele reforça isso, justamente porque ele sabe que a grande maioria dos tradicionalistas são galicanos. Então ele está fazendo aqui uma carta pressão. Aqui a pressão é forte. Porque ele está dizendo, ó, vocês não estão dizendo que eu sou o verdadeiro Papa? Vocês não estão dizendo que Paulo VI é um verdadeiro Papa? Então veja ali, ó, nós reformamos a liturgia com Pedro, ou seja, com Pedro, com o Papa, e sob o Papa. E por que vocês não obedecem? Então aqui é a pressão, né, em cima dos galicanos, que na verdade não querem obedecer um Papa, consideram-se acima de um Papa, mas ao mesmo tempo reconhecem que aquele ali é um Papa legítimo. Então essa é a tensão que se forma agora em todos os grupos tradicionais, seja daqueles que estão totalmente inseridos na estrutura, como a Fraternidade São Pedro, o IBP, a Administração Apostólica lá de Campos e todos esses outros, seja daqueles que estão um pouco à margem da estrutura, como é o caso da Fraternidade São Pio X, ou daqueles que estão um pouquinho mais longe dessa estrutura, como é o caso da Resistência. Então todos esses estão aqui recebendo essa chamada de Francisco. Vocês não dizem que eu sou o verdadeiro Papa? Vocês não dizem que Paulo VI é um verdadeiro Papa? Vocês não reconhecem? Então obedeçam, porque foi com Petro e sub Petro que nós fizemos a missa nova. E é aqui que nós deveríamos pensar realmente que essa posição galicana de todos esses grupos está em contradição com a maneira deles viverem, porque eles não querem celebrar a missa nova, eles não aceitam o concílio, ou pelo menos não aceitam essa nova missa, mas eles aceitam que é um Papa que está ali obrigando eles a celebrar essa nova missa. Então, fica difícil resolver o problema. Os santos pontífices, segundo Francisco, Paulo VI e João Paulo II, ao aprovar os livros litúrgicos reformados pelo Concílio Vaticano II, garantiram a fidelidade da reforma do concílio. Então quer dizer que se eles fossem papas verdadeiros, não tem discussão. É um concílio, são papas santos, são pessoas que estão aprovando. Não tem o que fazer. É aderir a essa nova missa e acabou. Esquece a reforma, esquece as coisas do passado. Mas veja bem, por isso escrevi Traditionis Custodes, para que a igreja possa suscitar nas várias línguas uma única e idêntica oração, capaz de exprimir a sua unidade. Então Francisco está querendo aqui colocar uma pedra definitiva em cima da missa tradicional. E ele diz que escreveu Traditionis Custodes já para isso, para acabar com isso de uma vez e cada um agora na sua língua celebrar a sua celebração, a sua missa, capaz de exprimir essa unidade em torno de uma pessoa e não da verdade. Esse que é o problema. Porque essa pessoa que está aqui falando, Francisco, que tem um poder, que é o poder secular hoje, anticatólico, dá poder para ele, dá dinheiro para ele. Então, em torno da pessoa dele que você tem que fazer a unidade. E não em torno de Cristo e da verdade defendida por todos os papas em todos os tempos. Então ele diz, esta unidade que, como já escrevi, pretendo ver restaurada em toda a igreja de rito romano. Então ele está dizendo aqui, ó, não acabou o tempo. Agora, essa unidade tem que ser restaurada em toda a igreja de rito romano. E a unidade que ele propõe é em torno da missa nova e em torno da pessoa dele. E ainda diz, abandonemos as polêmicas para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à igreja. Então quer dizer que as pessoas que seguem Francisco têm que abandonar o nosso canal. Porque nós aqui estamos fazendo polêmica. E é contra nós que ele diz aqui, ó, abandonemos as polêmicas. Mantenhamos a comunhão e continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. É tão bela, né? Você vê nas igrejas, aí nas paróquias, é tão bela a liturgia. Né? Você vai analisando cada uma dos lugares onde a gente vai,
você vai perceber a beleza inesgotável. Justamente isso, no dia de São Pedro, né, que ele promulga essa carta, que ele quer dar uma autoridade aqui, que ele é sucessor de Pedro. Quando na verdade não é. Por quê? Porque a igreja não pode ser contraditória com ela mesma. A igreja não pode ser um reino dividido. A igreja não pode fazer algo contra aquilo que foi estabelecido antes. É simplesmente isso que nos garante a certeza absoluta que nós estamos em comunhão com a Igreja Católica quando nós obedecemos os verdadeiros papas e quando nós rejeitamos tudo aquilo que foi implementado por esses impostores a partir de João 23. E ainda termino. Se Francisco é um verdadeiro papa, e se ele está falando as coisas por Deus, para o bem, por que ele proíbe que as pessoas celebrem a missa tradicional? Por que ele tem medo da missa tradicional? Se ele está tão preocupado com a pastoral e com o bem das pessoas, por que ele não dá ampla liberdade? É o primeiro questionamento. Porque os papas verdadeiros nunca proibiram uma coisa que foi aprovada no passado. Isso é certeza absoluta. Segunda pergunta. Se eles consideram que a missa nova é a mesma missa católica de todos os tempos, celebrada segundo esse critério de ser um verdadeiro sacrifício, que um sacerdote sobe ao altar para oferecer a Deus, por que eles suprimiram a festa do preciosíssimo sangue? Por que essa festa desapareceu do calendário litúrgico depois da reforma litúrgica? Eu quero a resposta. Por que eles não dão essa resposta? Pensa nisso. Terceira pergunta. Se essa missa instituída pelo falso Papa Paulo VI, que eles dizem que é santo, por que os frutos dessa missa são tão ruins e nefastos para todas as pessoas em todos os lugares onde ela é implantada? Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Então, na medida que essa missa tem frutos péssimos, então era para a igreja, pelo menos se a igreja é verdadeira ali, parar de insistir com isso, falar assim, não, vamos parar de insistir com isso, vamos abandonar isso aí, a gente fez uma coisa que não prestou. Vamos voltar atrás, vamos ter a humildade de voltar àquela forma ritual antes do Vaticano II. Porque não foram os padres conciliares que quiseram a missa nova. Isso aí foram os inimigos da igreja que quiseram a missa nova. Só que eles deram o golpe no Vaticano II para ter aquela autoridade de um concílio para depois aplicar sorrateiramente a coisa de forma diversa daquilo que foi combinado. E, portanto, nós vemos aqui que os frutos são ruins, nefastos, e nós estamos vendo hoje a decadência de toda essa estrutura de forma organizada e sistemática, e eles ainda estão dizendo que nós temos que continuar a nos maravilhar com a beleza da liturgia. Beleza de quê? De qual liturgia? Nós vamos sim continuar a maravilhar com a beleza da liturgia católica de todos os tempos e celebrar essa liturgia católica de todos os tempos em obediência aos papas de todos os tempos, até que Deus suscite um papa verdadeiro que nos dê a autoridade e a jurisdição para restaurar os altares no mundo inteiro. E a fim de que Deus seja novamente glorificado pela celebração do único e perfeito sacrifício que o seu Filho ofereceu na cruz e que é atualizado cada vez que um sacerdote celebra o rito da Santa Missa instituído pela Igreja Santa Católica Apostólica de todos os tempos. E que esse mesmo Deus seja bendito para sempre. Amém.